Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente pedimos que vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos, nessa quaresma de São Miguel, continuar as nossas meditações. Falaremos de uma história que aconteceu lá no século IV, quando São Miguel Arcanjo apareceu em um momento decisivo para os cristãos que vinham em um tremendo combate. Percebemos que os santos anjos, eles estão unidos a nós nos grandes combates da vida. Nós não sabemos até quando durará esse neopaganismo que se inaugurou principalmente depois da década de 60, não? Nós percebemos, já vinha antes pelos grandes impérios materialistas, porém da década de 60 para cá percebemos uma grande explosão, né, de um mundo revoltado contra Deus, contra a moral cristã, né, e assim uma tremenda rebeldia, né, do homem às leis divinas, né. Bom, até quando Deus quiser. Os cristãos ficaram debaixo de um império pagão, um martírio durante ali 4 séculos, né, derramando sangue, até que de repente alguém devia assumir o trono de Roma, e havia ali 2 candidatos, né, Constantino e Maxêncio, né? Então havia uma batalha, né, que Constantino devia travar contra Maxêncio para assim ver quem triunfaria e tomaria o trono da cidade de Roma, do Império Romano. Ora, quando Constantino combatia, né, na Gália, província do Império, a França, né, São Miguel apareceu rodeado de muitos anjos para socorrer e assegurar a vitória para Constantino. Então São Miguel mostrou-lhe o céu. Isso era em pleno dia, né? Durante o dia, uma cruz luminosa cercada por uma inscrição, né, que dizia: com este sinal vencerás. Então São Miguel mostrou a Constantino, né, com este sinal vencerás, né, e a cruz lá. A cruz tinha por cima das 2 primeiras letras gregas, né, que formavam o nome de Jesus Cristo, né? Ele não sabia o que significava aquele sinal no céu, era um pagão, né? Então São Miguel apareceu-lhe, né, num sonho e mandou que pusesse aquele sinal num estandarte, que seria levado pelas tropas à frente para os combates. Então Constantino, guiado pela cruz, né, caminhou a combater o inimigo perto de Roma, né? Esta visão ele teve na França, na Gália, e aí ele, se preparando para o combate, foi para perto de Roma, e a batalha foi terrível, né? Mas Maxêncio foi derrotado. Na fuga caiu no rio Tibre, né, e morreu afogado, e essa vitória se deu no dia 12 de outubro do ano 312 da nossa era, dia aqui no Brasil de Nossa Senhora Aparecida, né, 12 de outubro. O vencedor então entrou triunfante em Roma, né, com a cruz à frente dos seus exércitos, e nesse mesmo ano publicou o decreto, né, que dava paz à igreja. No ano de 313 teve o famoso decreto, né, de Milão, quando Constantino decreta a paz aos cristãos, uma graça concedida pelo arcanjo São Miguel. Essa aparição do arcanjo, ela é narrada por Eusébio de Cesareia, né, que é o primeiro historiador da igreja, né? Então Eusébio começa a contar a história de Constantino, como se foi essa vitória. E também existe um segundo escritor, que era chamado Nicéforas,
né, ele diz que mais outras 2 vezes São Miguel teria aparecido a Constantino. Na segunda aparição, ele havia dito que durante a batalha, São Miguel disse a Constantino, né, que tinha favorecido a ele para ganhar. O imperador reconhecido, né, mandou edificar então no antigo Bizâncio, uma nova cidade que levou o seu nome, né, que se tornou a sede do próprio império mais tarde, com o nome de Constantinopla, né, levando o nome de Constantino. Essa capital foi dedicada solenemente, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, quando dedicou a capital a Nosso Senhor Jesus Cristo, ele botou como uma legenda, né, a vós, ó Cristo Deus, eu dedico esta cidade. Né? Infelizmente, hoje, Constantinopla, chamada Istambul, né, hoje se tornou completamente islâmica. Né? A Catedral de Santa Sofia foi tomada agora esse ano, recentemente, pelos muçulmanos, cultos idolátricos, né, lá do Alcorão e tudo mais. Infelizmente, onde, né, o cristianismo outrora, né, resplandecia, né, em glória. Nela mandou Constantino edificar, né, várias igrejas e um templo muito suntuoso em honra a São Miguel Arcanjo. Constantino mandou construir. Né? E a terceira aparição, segundo Nicéforas, deu-se quando parte dos habitantes da antiga Bizâncio se revoltaram contra ele, o imperador, né? Aí houve uma segunda aparição, aonde São Miguel teria dito a Constantino: eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas, do Deus dos exércitos, defensor e protetor da fé a Cristo. Eu te protejo com a minha ajuda na guerra que tu empreendes contra os tiranos ímpios. A ajuda dos meus exércitos foi-te dada. Aqui nesse episódio que nós acabamos de narrar, percebemos que os santos anjos também estão auxiliando os nossos governantes, né? Quando estes estão abertos à verdade, quando estes estão lutando pelos direitos de Deus, né? Então, quando aparece um governante com reta intenção, por mais que a gente possa dizer, mas não é um católico, não é uma pessoa santa, não é ainda o que esperamos, não. Mas percebamos que foi Constantino, né? Aí alguém que veio de um exército, né? Era um homem, era um militar, né? Talvez as capacidades humanas não eram tantas, mas Deus escolheu este pagão para conceder aos cristãos a liberdade e que pudesse assim crescer o cristianismo, não? E pelo Edito de Milão, graças a Deus, anos mais tarde, alguns anos depois, aparecem grandes figuras como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, né, na cidade de Milão mesmo, e grandes santos vão começar a povoar a Europa, né? Então a gente não pode negar. Eusébio de Cesareia, né, nos seus escritos, ele até, de certa maneira, exagera um pouco, né? Ele coloca Constantino como se fosse um grande santo, um novo Moisés, né? Pelas palavras do próprio Eusébio, mas também não chega tanto, né? A igreja do Ocidente não o venera, né, como santo, porque não teve assim grandes virtudes heróicas também, Constantino. Sabemos que ele demorou a se batizar, né, achando que pudesse deixar até o final da vida, porque aí se batizasse logo quando tivesse por morrer, todos os pecados dele seriam perdoados e fosse direto para o céu, né? Foi imprudente nesse sentido, podia ter corrido o risco de morrer sem o batismo, mas conseguiu, né? Conseguiu ali ser batizado antes da morte, né? E fez grandes bens, por exemplo, o resgate da Terra Santa. Várias igrejas foram construídas ali na Terra Santa no período de Constantino, Santo Sepulcro, né? A Santa Helena, sua mãe, tinha visões místicas onde Cristo mostrava os lugares santos,
coisas escondidas, enterradas, ela achou por visões místicas, né? E até hoje nós temos várias relíquias da Terra Santa, graças a Constantino, que muitas mandou trazer para Roma, né? Então vieram para Roma, como até hoje a mandato de sua mãe, Santa Helena, o implorou e Constantino assim obedeceu. Quando se trouxeram a Santa Escada, né, que está lá na Basílica de Latrão, né? Nós vemos até hoje a Santa Escada, que foi tirada lá da Terra Santa e trazida para Roma. A Santa Escada foi justamente onde Jesus subiu por algumas vezes para ser julgado por Pôncio Pilatos, né? Então ali é onde ele foi condenado, né? E subiu algumas vezes, porque subiu aquela primeira vez, né, quando Pilatos o interrogou, depois Pilatos mandou que fosse Herodes, né, e desceu a escada, e depois ele teria voltado de novo para lá, subiu lá uma segunda vez, né, e depois desceu com a Santa Cruz, essa escada, né, para o seu martírio. Então aqueles degraus são valiosos pelo fato de que Nosso Senhor desceu aqueles degraus a fim de nos libertar, né? Ele descia aquele inferno de torturas para libertar-nos das chamas infernais. Então a Santa Escada até hoje, né, é venerada com muito respeito. As pessoas sobem a escada de joelhos, né, em ato de adoração a Deus, não? E assim, queridos, devemos pedir a São Miguel Arcanjo, tal como ele apareceu para Constantino, dizendo: com este sinal vencerás. E devemos assim ensinar aos nossos políticos, não, que diante das guerras ideológicas, as guerras culturais que passamos, que eles se apeguem à cruz de Cristo, né? Que acreditem nesta palavra que Deus disse para Constantino: com este sinal vencerás. O sinal da Santa Cruz, né? E ali São Miguel, né, junto com miríades de anjos, faz com que ele derrote aqueles inimigos, né, o exército de Maxêncio, não? Existem poderes temporais que são opostos a Deus, né, e às vezes lutam contra aqueles que querem implantar a vontade de Deus nesta terra, mas estes sucumbirão, por mais fortes que sejam. E aqui está as palavras do próprio São Miguel a confirmar: eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas. Milícias são um exército, né? Então, o exército de guerreiros. Os anjos são um exército. E diz São Miguel: eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas, do Deus dos exércitos, defensor e protetor da fé a Cristo. Eu te protejo com a minha ajuda na guerra que tu empreendes contra os tiranos ímpios. Nestas guerras temporais também nos ajuda São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo haverá de nos ajudar a botar abaixo todos esses poderes tirânicos que se levantam contra a família, contra a vida humana, né, do nascituro, o crime do aborto, a eutanásia, né, e este império de morte que vem se levantando nos tempos modernos com violência, né, que tem levado o ser humano a perder assim a sua dignidade, sua liberdade. Portanto, com este sinal vencerás a Santa Cruz. São Miguel aponta-nos a cruz de Cristo para ganharmos esta guerra, esta batalha. Nós, cristãos brasileiros, nos asseguramos na cruz de Cristo, né, para ganhar esta guerra, né? Ganhar esta guerra cultural em que vivemos, né? Onde forças não apenas temporais, mas satânicas, não, querem assim fazer com que a ideia de Deus suma dentro da sociedade, dentro dos âmbitos deste mundo averso a Deus, não? Então, força, coragem. E hoje, nesse dia da Quaresma, nós vamos rezar pedindo a São Miguel Arcanjo por todos, né, os governantes, não? Com todas as dificuldades, com todas as debilidades desses
que exercem o poder, né, nós suplicamos aos santos anjos para que possam empreender para a justiça, né, para principalmente defender aquilo que é de direito divino, né, os direitos de Deus dentro da sociedade, não? Que possam defender assim o que há de mais rico dentro de uma pátria, o direito à religião, né, o culto a Deus, né, que não impeça o povo brasileiro de prestar culto ao verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, a este país que foi banhado pelo sangue de nosso Senhor na primeira missa que aconteceu na descoberta do Brasil. Essa é a glória do nosso país. Na sua descoberta, o sacrifício da missa foi oferecido a Deus. O Brasil foi consagrado, né, ao sacrifício de Jesus. Por isso que esta palavra de São Miguel Arcanjo Constantino também é uma profecia a nós brasileiros. Com este sinal vencerás a cruz de Cristo. Por quê? Porque nós somos a terra de Santa Cruz. Aquela cruz que Constantino viu no céu, os brasileiros, aqueles primeiros indígenas, viram cravados na terra, quando os portugueses celebraram o santo sacrifício da missa, porque com este sinal vencerás. E nós estamos vencendo a batalha cultural, né? Esta batalha aversa a Deus, né? Nas universidades, nas escolas, né? E tantas guerras contra a fé católica, e com certeza Deus já está dando-nos a vitória. Quem dará a vitória não são as nossas forças, mas o próprio Deus haverá de nos dar a vitória. Nós não ficamos ociosos, nós estamos entrando na batalha, não? E Deus competirá a oferecer-nos assim a vitória por meio da Santa Cruz, por meio do martírio, por meio do sofrimento. Esta glória não virá sem muito martírio e perseguição, sabemos. Haverá de passarmos pelo martírio e perseguições, mas os santos anjos estão nos nosso lado, São Miguel também, e todos os exércitos dos anjos que combatem ao nosso favor. Agora vamos rezar então, pedindo pela nossa pátria, pelos nossos governantes, a súplica ardente aos santos anjos. E também São Miguel Arcanjo, os santos anjos ajudem a tirar, se houverem aqueles políticos governantes que também fazem mal ao povo, não? São Miguel ajude a destronar esses poderes, né? Tal como Satanás quis assumir o poder para fazer o mal, e que os santos anjos afastem aqueles que se tomam do poder, não para a justiça, mas ao contrário, para a injustiça e corrupção, né? Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. E que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem, vos sirvam, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas, dirigidas aos vossos servos, e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante, medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres. Vinde depressa e socorrei-nos.
Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós, pobres. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta, pela vossa própria fidelidade, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa e socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa e socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa e socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos, também as suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez e fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem.
Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos, jubilosos, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Quem como Deus, ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.